felizes não por circunstâncias. Nós não dependemos de circunstâncias, né? O povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra. Aleluia. E podemos dizer, e é bom sempre lembrar, que nós temos a maior e mais bela missão a cumprir nessa terra. Tanta gente passa o curso da sua vida aqui na terra, envolvido com tantas coisas, com tantos trabalhos, com tantas atividades, com tantas coisas, que o tempo passa e muitas das coisas são infrutíferas e até decepcionantes para muitos, né? Mas a igreja do Senhor, ela tem a missão mais bela para realizar aqui na terra, que é proclamar a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a obra mais bela, a maior, melhor e mais bela obra a ser feita na face da terra. É a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Quem já achou 1 Timóteo, diga amém, Jesus. Amém. Quem já achou o capítulo 3, diga amém, Jesus. Amém. Quem já achou os versículos que vamos ler, diga amém. Amém. Ainda não disse qual? Pegadinha pastoral. Deixa eu tempo, Tá vendo? Desacostumaram, né? O operador Gabriel está lembrando aqui. Já tinha tempo para o senhor. Então, pessoal, está ótimo. Obrigado. Ah, Jesus. Nós vamos ler o versículo 14 até o 16. Agora você pode dizer o amém que você achou. Piada de pastor tem que ir, né? Senão vai para o gabinete. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 até o 16. É uma bela passagem e é um belo ensinamento que a palavra do nosso Deus vai estar nos transmitindo nessa manhã. Diz assim, versículos 14 ao 16. É o apóstolo Paulo que escreveu para Timóteo. Então ele diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiquem cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. E evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aleluia. Até aqui a leitura, que Deus aplique em cada coração. Podem se assentar, meus amados. Nós vamos abordar um tema intitulado a identidade e a missão da igreja. Quando nós falamos igreja, nós não devemos imaginar somente uma organização denominacional. A igreja, ela vai além de uma mera denominação evangélica. Ela vai além de quatro paredes. Ela vai além de uma obra local. A igreja, ela vai além de épocas, tempos, anos, séculos, milênios. A igreja é a obra de Deus aqui na terra. Aleluia. Então, amados, dentro desse tema que nós vamos meditar, eu quero tratar da importância
de se saber o que é a igreja. Nós estamos vivenciando uma época em que muita gente não dá o valor à obra da igreja do Senhor aqui na terra. Há muita gente, e a mídia secular é muito responsável por isso também, de divulgar somente os problemas das igrejas, de divulgar com ênfase os escândalos que muitos produzem na obra de Deus. Mas nós sabemos, amados, e devemos explicar isso para o povo de Deus e até para as pessoas que nos ouvem e até para as pessoas que me assistem pelo canal que estará sendo publicado no meu canal do YouTube, esse tema, essa mensagem, saber que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele assim falou: pelos frutos conhecereis a boa árvore. E Ele não omitiu na sua palavra que no meio da sua obra aqui na terra existe o trigo e existe o joio, existe os justos e existe os injustos. Então, amados, há de nós explicarmos para o povo de Deus saber fazer a diferença, saber diferenciar quem é e quem não é, saber diferenciar a igreja certa e a igreja falsa, os verdadeiros crentes e aqueles que são falsos cristos e falsos profetas. A orientação da palavra é que não se deixe, por enquanto, com questões e julgamentos sobre ninguém. Não se deve dizer igreja A, B ou C é de Deus ou não. Mas o próprio Jesus falou: pelos frutos conhecereis a boa árvore. Porque não pode a árvore boa dar fruto mau, e nem a árvore má dar fruto bom. Mas pelo fruto, pelo bom fruto, se conhece a verdadeira obra de Deus. Então, quando Paulo escreveu aqui para Timóteo, ele deu esse alerta para esse jovem pregador do Evangelho. Nós vemos aqui, amados irmãos, a importância que tem de haver obreiros na casa do Senhor, de haver servos de Deus dispostos a servir ao Senhor e a obedecer o seu chamado ministerial para cumprir a obra do Senhor de propagação da mensagem do Evangelho de Cristo. E Timóteo era um filho na fé do apóstolo Paulo. Timóteo havia sido criado num lar onde ele recebeu educação através da palavra de Deus, mas ele veio conhecer o Evangelho de Cristo através do apóstolo Paulo. E mesmo jovem ainda, diz a palavra do Senhor, que por profecia e imposição das mãos do presbitério, ele foi ordenado ao ministério para pastorear o rebanho do Senhor. Aleluia. E assim, amados, Timóteo, mesmo sendo jovem, ele recebeu nas orientações do apóstolo Paulo, também ele dizendo assim: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze a tua mocidade. Você mesmo jovem, você tem que lembrar que Deus te capacitou, que Deus te deu dom, que Deus te chamou, que Deus te separou para a obra. E agora você vai propagar o Evangelho, você vai propagar a palavra do Senhor. Então, quando ele escreve essa passagem, ele diz aqui: escrevo essas coisas esperando ir ver-te em breve. O apóstolo Paulo, ele tinha aqui o desejo de ir ao encontro de Timóteo, visitar a igreja onde Timóteo estava apacentando o rebanho do Senhor. Só que na carta ele prossegue dizendo assim: para que se eu tardar, ou seja, se ele se demorasse em ir, ele diz assim: fiques ciente de como se deve proceder
na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Começamos aqui a mostrar o que é a igreja. Quando lá em Mateus capítulo 16, do versículo 14 em diante, foi feita aquela pergunta que Jesus fez para os discípulos: quem as pessoas estão falando quem é o filho do homem? Aí disseram, uns dizem que tu é Jeremias, outros que tu é Elias, ou algum dos profetas. Mas Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Aleluia. E Pedro, tomando a palavra, respondeu por todos os demais discípulos, falando: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E Jesus falou para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que era Pedro, né? Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus Glória a Deus. te revelou. Glória a Deus. E eu também te digo, olha o que Jesus falou, eu também te digo, grave bem isso, Pedro disse algo sobre Jesus. E Jesus agora diz: eu também te digo, tu és Pedro. Você afirmou uma coisa ao meu respeito e eu digo que tu é Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus estava mostrando ali? Pedro, tu fez uma afirmação sobre a minha pessoa. Você falou com a sua boca, revelado pelo Pai, que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu também te digo, tu é Pedro. Então, é uma afirmação que eu faço. Tu é Pedro e tu é mesmo. Mas sobre isso, sobre essa afirmação que você disse ao meu respeito, que eu sou o Cristo, é sobre essa afirmação que eu vou edificar a minha igreja. Glória a Deus. Então a igreja verdadeira, qual é a igreja verdadeira, pastor? A igreja verdadeira, independente de denominação, é aquela que professa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é aquela que professa que Jesus Cristo é o Senhor, é aquela que professa que só Ele é o único e suficiente Salvador. Não há outro caminho, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão através dele. Então, amados, uma das coisas que Paulo falou para Timóteo: eu quero que você saiba como proceder na casa de Deus. Está falando aqui casa de Deus. Casa representa morada. Então, Paulo está mostrando para Timóteo: olha, naquela época, o povo de Deus se reuniam nas casas dos irmãos. Eles viviam debaixo de perseguições, de ameaças. Eles não tinham tempo de adquirir uma propriedade, construir um templo, botar uma denominação na frente. Mas eles se reuniam, se regozijavam com o Senhor, louvavam a Deus, pregavam a palavra, as pessoas se convertiam, eles levavam no rio e batizavam, e ali ia sendo agregados crentes. O povo de Deus ia sendo formado, a família de Deus. E Paulo fala para Timóteo: olha, a igreja que tu está pastoreando é a casa de Deus. Quem é a casa de Deus? É o povo que foi comprado por um preço muito caro. É o povo por quem o Senhor Jesus
derramou o seu precioso sangue lá na cruz do Calvário. É o povo por quem Jesus, quando falou para Pedro, eu vou edificar minha igreja sobre essa pedra. Ou seja, a afirmação que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, essa afirmação, ela é um alicerce da fé. Amém. Em cima desse alicerce se constrói. Em cima desse alicerce está firmada a igreja. Aleluia. Qualquer uma aqui, nessa manhã, que professa fé em Jesus, se eu perguntar aonde está alicerçada a sua fé, você vai dar um sorriso e vai dizer, em Jesus Cristo, meu Senhor. Amém. Glória a Deus. Se eu perguntar quem é o Senhor e Salvador da tua vida, você vai dizer somente um, Jesus Cristo, Aleluia. o Filho de Deus. Glória a Em Deus. cima dessa afirmação está edificada a igreja. Em cima dessa afirmação está alicerçada a fé. Tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós confessamos isso e a nossa fé está alicerçada em cima disso. E em cima disso nós passamos a ser morada de Deus. Aleluia. O Senhor Jesus, quando Ele falou acerca do seu Santo Espírito que Ele haveria de enviar, Ele falou, eu e o Pai viremos até Ele e nele faremos morada. Nós hoje somos as moradas de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. Glória a Deus. Então, amados, quando Paulo diz, saiba como deve se proceder, esteja ciente de como você deve proceder. Então a igreja não é qualquer coisa, não. Cuidado para você não ficar dando ouvidos a pessoas que não se firmaram na fé, abandonaram a fé, negaram a fé, abandonaram a igreja e saem por aí falando mal da obra de Deus, saem por aí falando mal dos pastores, saem por aí falando mal dos pregadores da palavra de Deus, mas eles mesmos não têm testemunho nenhum para dar. Pelo contrário, tem testemunho sim, mau testemunho. Tem mau testemunho para dar. O mau fruto não é ovelha de Cristo. Jesus certa feita falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia. Quem aqui segue ao Senhor Jesus? Olha aí a igreja do Deus vivo. Olha aí a igreja do Deus vivo, alicerçada na base sólida que é Cristo Jesus, o fundamento, o alicerce da fé. Ninguém, irmãos, pode brincar com a fé. Ah, eu sou crente de brincadeira, eu vivo lá e cá, eu vivo zombando da obra de Deus. Cuidado com isso. Os escarnecedores estão por aí sim. Tem muita gente escarnecendo da obra de Deus, escarnecendo da igreja do Senhor. Mas o Senhor vai trazer a juízo todas as obras praticadas pelos ímpios. Então nós, como igreja de Cristo, devemos saber quem somos. Somos o povo que está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, amados, saiba, Timóteo, como proceder na casa de Deus. Saiba como proceder. Saiba que atitude você tem que ter. Saiba o cuidado que você tem que ter. Ô, meu irmão, nessa manhã eu falo com cada um aqui. Cuide
da sua vida espiritual. Amém. Cuide, alimente a sua fé. Nutra a sua fé com a palavra do Senhor. Meu Deus. Não seja aquele crente preguiçoso que não tem prazer, só vive falando que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para nada. Não investe o seu tempo nas coisas espirituais e não alimenta o seu espírito, não alimenta a sua fé e vive aí oscilando. A sua fé fica oscilando porque você não alimenta o seu espírito. E o alimento do espírito é a palavra. Então, irmãos, quando ele prossegue, ele diz assim: saiba como proceder na casa de Deus. Olha como é sério, a igreja é a casa de Deus. Aí ele prossegue dizendo que é a igreja do Deus vivo. Irmãos, quando essa frase diz ela é a igreja do Deus vivo, sabe por que não se deve mexer com a igreja? Porque ela tem dono. Aleluia. A igreja, ela tem dono. Glória a Deus. Quem é o dono da igreja, pastor? É o Senhor? Eu não. Glória a Deus. Aleluia. Eu tenho um dono. Cada um de nós aqui tem um dono. Sabe por que Deus é o nosso dono? Porque Jesus nos comprou para Ele. Isso está lá em 1 Coríntios 6:20. 1 Coríntios 6:20. Se você puder olhar, glória a Deus. Meu Deus. 1 Coríntios 6:20 diz assim: porque fostes comprados. Quem compra paga um preço, né? Você vai na loja e diz assim: eu quero comprar um celular. Aí você vai de bolso vazio. O vendedor vai olhar para você e vai dizer: não, eu quero comprar. Aí vai dizer: cadê? Cadê o preço, né, que você tem que pagar? Agora a Bíblia diz, amados, que nós fomos comprados. Diz aqui, por preço. Esse preço foi muito caro. Foi a própria vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele pagou com a própria vida para nos comprar para Deus. Fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então nós temos como igreja uma missão de glorificar o nosso Deus através do nosso corpo, servindo a Deus, comparecendo aos cultos, pregando a palavra, alcançando almas para Cristo, dando bom testemunho com a nossa vida, enfim, né? É a atividade da igreja aqui na terra. Atos capítulo 20, versículo 28, olha que interessante, Atos 20, se você puder também folhear e abrir aí, Atos capítulo 20, versículo 28. Aleluia. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes o quê? A igreja de Deus. De quem é a igreja? De Deus. A qual Ele comprou com seu próprio sangue. Meu Deus. Alguém diz assim: e Deus tem sangue? Atendei vocês que têm a responsabilidade de apacentar o rebanho de Deus.
O Espírito Santo constituiu vocês como bispo para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Quem é que teve que se manifestar em carne e pagar o preço de derramamento de sangue aqui na terra para comprar o povo salvo, lavado, redimido por esse sangue derramado? Comprou esse povo para pertencer unicamente a Deus. Quem foi? Jesus Cristo. Então Deus comprou para ele, através do seu Filho Jesus Cristo, a sua igreja. Então eu quero, nessa oportunidade, dizer para todos aqui: a igreja é a obra mais importante, tem a missão mais importante a realizar nesse mundo. Valorize a igreja onde você congrega, mas saiba que a igreja é a comunidade dos salvos. A igreja, em todas as épocas, desde a igreja primitiva até o presente momento, e a igreja que vai permanecer até a volta do Senhor Jesus, ela transcende de épocas, tempos, anos, enfim, ela é um povo de Deus, salvo, redimido pelo sangue do Cordeiro. Então ela é a igreja do Deus vivo, ou seja, ela pertence ao Deus vivo. E ele conclui dizendo: coluna e baluarte da verdade. Coluna. Olha como a igreja tem uma missão tão importante a realizar. Paulo está dizendo para Timóteo: ela é a igreja de Deus, ela é a casa de Deus, ela é a igreja do Deus vivo, e ela é também o quê? Coluna e baluarte da verdade. A palavra coluna, você está vendo aqui uma coluna, outra coluna ali, outra coluna lá. Nas laterais desse prédio tem colunas. Colunas servem para sustentar. A palavra coluna, ela deriva de uma palavra grega chamada, ela é usada aqui, particularmente nesse versículo, traduzida do grego stilos. Stilos com Y. S-T-Y. Stilos. Que quer dizer, ela tem a missão de sustentar a verdade. É a igreja que sustenta a verdade. Amém. Nós não podemos ser uma igreja para ficar apresentando show para as pessoas, espetáculos. Venham ver o show que a igreja vai estar fazendo. A igreja não está aqui na terra para fazer show. A igreja não tem atores para ficar representando no altar. Você pode ver que o ministério de louvor, quando está aqui, o nome já está dizendo ministério. Eles estão ministrando o louvor. Quando o pastor assume, o pastor vai ministrar a palavra de Deus. Quando se faz as orações aqui, está sendo ministrada as orações. Então a igreja, ela é um ministro de Deus aqui na terra. E ela diz, Paulo falando aqui, que ela é coluna, ou seja, ela sustenta a verdade. E além de coluna, ela é baluarte. A palavra baluarte, ela tem a mesma conotação de coluna, poderia ser até sinônimas. Mas aqui nesse versículo, esse termo baluarte, que algumas Bíblias colocam como firmeza,
ele deriva também de um termo grego, que é a palavra hedraioma. Essa palavra hedraioma, que é traduzida aqui no versículo por baluarte, ela tem a conotação de estabilidade e de permanência. Você conhece a história da igreja? Quantos aqui sabem que a igreja sempre foi perseguida? Levante a mão. Sempre foi ameaçada? Levante a mão. Sempre foi. Ela sempre foi perseguida, ela sempre foi ameaçada. Agora eu pergunto, a obra de Deus parou? A igreja deixou de proclamar o Evangelho? A missão da igreja foi paralisada por causa de perseguição? A igreja paralisou, deixou de fazer a obra por causa das ameaças? Agora eu pergunto, onde estão aqueles que ameaçaram, perseguiram? Todos pereceram. Aleluia. Mas eu pergunto, e onde está a igreja? Ativa, continuando, permanecendo e avançando com a obra do Senhor. Glória a Deus. Por isso que diz, ela é o baluarte da verdade. Ela é hedraioma, termo grego. Ela representa estabilidade, ou seja, ela não é instável. Ela é estável. Ela está estabilizada. Ela está firmada. Glória a Deus. E ela tem uma conotação, essa palavra tem uma conotação também de permanência, ou seja, permanece. Eu acho interessante que quando Elias, o profeta, lá no Antigo Testamento, quando ele se deparou com aqueles 400 profetas, e mais 400 profetas de Azera, e o povo de Israel estava cocheando entre dois pensamentos, não sabia se servia ao Senhor ou se servia a Baal, e os profetas de Baal estavam numerosos. A Bíblia mostra que Elias fez os pensamentos. Se o Senhor é Deus, serve a Ele. Mas se Baal é que é o Senhor, que é Deus, serve só a Ele. Mas não fica cocheando. Mas eu tenho um desafio a fazer. Coloque os profetas, todos esses profetas, no monte. Coloque o altar. Ofereçam sacrifício nesse altar. Invoquem o nome do Deus de vocês, o Deus Baal, que vocês dizem que é Deus. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Aleluia. Porque eu vou invocar o nome do Senhor. Glória. E quer saber do mais? Vocês podem ir na frente. Elias tinha tanta certeza quem era o Deus dele, que ele falou, vão na frente, não preciso me apressar não, pode ir lá invocar o Deus de vocês. A Bíblia diz que desde de manhã, horas e horas passaram, e os profetas de Baal invocando o nome do Deus dele, invocando, começaram a se flagelar, a se cortar, a derramar o próprio sangue, e nada de haver resposta nenhuma. Porque Elias falou, tem que ser fogo do céu que tem que descer. Vai ter que descer fogo do céu para consumir o holocausto. E nada do fogo descer. Até que eles desistiram. Então Elias falou, agora é minha vez. Quando ele olhou, o altar estava todo quebrado, arrebentado, porque os profetas de Baal destruíram tudo, com aquela bagunça toda. Aí Elias falou, vamos reparar esse altar aqui, ajeitou o altar, colocou o sacrifício para ser oferecido e pediu que fosse escavado em redor do altar, fizesse um rego ao redor. E quando eles escavavam, Elias falou, escave mais profundo, escave mais. E naquele momento que eles escavaram, falou, tá bom. E agora, vai invocar fogo do céu? Ele, não. Eu quero que vocês derramem água nesse rego que vocês fizeram.
Eu quero que vocês encham de água. Eu vou pedir fogo. E quem sabe o que acontece com o fogo em relação à água? A água apaga o fogo. Mas Elias falou: eu quero cheio de água esse rio que vocês fizeram. E eu quero que vocês molhem também o holocausto. Não pode despejar água em cima, molhe ele todo. Encharca de água. Quando estava tudo encharcado de água, cheio d'água, Elias ora a Deus. Ele olha para os céus e fala: Senhor, para que fique manifestado que Tu és Deus e que eu sou Teu servo. Olha a oração de Elias. Para que fique manifestado que Tu és Deus e eu sou Teu servo. Aleluia. Envia fogo do céu. Diz a palavra do Senhor que para Elias acabou de orar, o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água toda ao redor do altar, lambeu toda aquela água, consumiu o holocausto, queimou aquele altar, o fogo do céu, de maneira que o povo que estava ali presente começou a glorificar a Deus e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você está vendo como representante de Deus na terra é quem conduz o povo a conhecer o Deus verdadeiro? Hoje quem está com essa missão é a igreja, de mostrar quem é o Deus vivo e verdadeiro. Glória a Deus. Só que teve um detalhe, irmãos. Quando Elias viu o fogo descer do céu e consumir o holocausto e todo o povo glorificando a Deus, ele falou: agora exterminem com todos esses profetas falsos, exterminem da nação de Israel todos esses profetas. Quando Acabe, que era o rei na época, a sua mulher, Jezabel, quando soube disso, ameaçou matar Elias. Quando Elias soube que ele estava sendo ameaçado de morte, ele fugiu. Elias tinha acabado de ver um sinal poderoso do céu, mas ele, como ser humano, temeu e fugiu para as montanhas, se escondeu. Mas lá, Deus falou com ele. Glória. Chegou para Elias e falou: o que fazes aqui, Elias? O que tu está fazendo aqui? Se escondendo? O que tu está fazendo aí, meu servo? Ele: Senhor, olha a explicação dele, né? Eu tenho um motivo. Tu vai entender. Sabe o que é? Mataram teus profetas. E agora só sobrou eu. Só tem eu. E agora estão querendo me matar também, então eu fugi. Aí Deus vira para ele: sabe de nada. Está pensando o quê? Volta. Volta, sabe por quê? Porque eu reservei, olha o que Deus fala, eu reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram diante de Baal. Eu tenho um povo fiel a mim, portanto volta que tem obra para tu fazer. Então, irmãos, eu quero dizer que a igreja aqui na terra, ela não está sozinha. A igreja, com todas as ameaças, com todas as perseguições, com tantos lugares onde queimaram Bíblia,
foram martirizados os servos de Deus, a obra perseguida, mas a obra continua. Aleluia. A obra avança, a obra prossegue, porque há o cumprimento do que Jesus falou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse o Senhor. Então, irmãos, essa palavra baluarte tem a conotação de estabilidade e de permanência. Saiba uma coisa, e esse mundo tem que saber, que nada para a igreja. Tem até um hino que fala, né? Nada para a igreja do Senhor, né? Nada vai parar, nada para a igreja do Senhor. Vocês já cantaram esse hino aqui, não foi? Sim. Né? Então, nada para. Mas nada para por quê? Porque é do Senhor a igreja. É dele. Deus é poderoso e dá livramento ao seu povo. Então, amados, uma das coisas que é importante, e é essa mensagem, se nós dispuséssemos ainda de um vasto tempo para falar, nós teríamos muito ainda por falar sobre a obra de Deus. Mas eu quero nessa oportunidade deixar essa orientação para todos que estão aqui nessa manhã. Valorize a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Não discrimine a obra de Deus. Não fale mal de ninguém. Não fale mal de pastores, de obreiros. Não fale mal de denominações. Deus tem o seu povo. Quem é? Aonde está? Olha, mano, Deus tem servos fiéis em todas as denominações. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. A denominação A, B, C, pastor, obreiro, bispo, quem estiver aí realizando a obra do Senhor, aonde houver um povo invocando o nome do Senhor Jesus, tem almas lá que foram alcançadas para Cristo. Aquelas vidas estão sendo alimentadas com a palavra de Deus, e aquelas vidas são propriedade de Deus. Então, quando Paulo falou para Timóteo, saiba como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Verdadeiramente, né, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, quem foi que se manifestou em carne? Jesus. Foi justificado em espírito. Está aqui a conotação de que Jesus veio em carne e ele também ressuscitou dentre os mortos. Foi contemplado por anjos. Nós vemos aqui a ascensão de Jesus, quando ele foi assunto aos céus, os anjos contemplaram a ascensão de Jesus. Foi pregado entre os gentios, a igreja, obedecendo o ídolo de Jesus, saiu a proclamar o evangelho a todas as nações. Cristo no mundo são as almas que foram convertidas e alcançadas para o reino de Deus através da mensagem do evangelho. E recebido na glória foi a exaltação e a glorificação do nosso Senhor Jesus, quando ele foi assentado à destra do Pai nas alturas, recebendo glória, louvor, adoração, como Cristo glorificado, ressurreto, que tem toda a autoridade, poder e domínio no céu e na terra. Então, queridos, eu quero que você receba essa palavra, quero que você guarde ela no seu coração, e quero concluir falando sobre Efésios 4:11. Efésios 4:11, que diz assim: falando sobre o Senhor Jesus, o versículo 11 diz: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação
edificação do corpo de Cristo. Então, não somente até aí. Então, Deus, que é o dono da igreja, Ele mesmo concedeu, primeiramente, apóstolos, profetas. A Bíblia fala que a igreja ela está edificada e fundamentada na doutrina dos apóstolos e dos profetas, que foram os primeiros, que foram chamados por Deus para inaugurar o reino de Deus, a obra da igreja aqui na terra. Depois, os diversos ministérios foram instituídos para que a obra avançasse. Inclusive, quando fala aqui pastores e mestres, esse ele também pode estar subentendido aqui, porque a palavra também é traduzida por pastores mestres, missão pastoral, ensinar o povo de Deus, e evangelistas, o avanço e a divulgação da evangelização e do alcançar de almas para o reino de Deus. Então, amados, fundamental entender que a igreja do Senhor, ela tem dono, nós temos dono, o nosso Deus é o nosso dono, a igreja é de Cristo e o próprio Deus concedeu ministérios. E através desses ministérios, a igreja vai sendo edificada até aquele grande dia que o Senhor Jesus voltar. Amém? Amém. Que Deus aplique a palavra em cada coração. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Diga amém a palavra do Senhor. Amém. E dê para o Senhor Jesus uma linda salva de palmas.